Olá pessoal, tudo bem? Daqui é o vosso querido Mobilson. Este é o canal Antônio Mob da Costa, o canal que relata tudo sobre amizade. Sem mais demora, vamos ouvir. Eu precisar, e se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você. O nosso tema de hoje é: evite comparar a vida dos seus amigos com a sua. A princípio, devemos levar em consideração que comparar significa examinar alguma coisa juntamente com a outra, buscando estabelecer diferenças, semelhanças e relações ou conexões entre elas. E amigo é o nome que se dá a qualquer indivíduo que mantém um relacionamento de afeto. Logo vou detalhar sobre a examinação de indivíduos que mantêm um relacionamento de afeto com vista a estabelecer semelhanças e conexões entre eles. É bem provável que todos nós temos a tendência de fazer comparações a fim de obtermos algumas instruções ou análise do nosso ambiente social. No entanto, comparar em outros termos é essencial. Mas quando se trata da privacidade dos nossos amigos, não devemos fazer comparações, porque muitos não sabem e não têm noção do que isto pode dar. Sei que tem vezes que nós pensamos que estamos no bom caminho, pensamos que estamos a fazer algo, querendo ganhar também algo, comparando como é a vida dos nossos amigos. E esquecemos que isso não nos leva ao lado nenhum, nos leva assim à destruição, porque só o fato dos seus amigos terem ou fazerem aquilo que tu não faz, isso cria frustração e o nosso estado emocional começa a ser dominado pelos nossos nervos. Por isso, evite fazer comparações nas suas amizades, evite comparar a vida dos seus amigos com a sua, pois tem também circunstâncias em que os seus amigos podem se destacar mais na vida, ou os seus amigos podem se agabar mais das coisas que têm. Mas isso não é um fato de se preocupar, porque na verdade cada um tem a sua forma de apresentação, ou seja, cada um tem a sua própria vida. Bem sabemos que cada um tem os seus deveres, tem os seus direitos e muito mais. E quando levamos aquele pensamento de querer igualar com os nossos amigos, usar aquela distraição, usar algo que possa querer impedir com que os seus amigos sejam mais divulgados, isso prejudica a relação amigável. Deste modo, a comparação é inadmissível. Pois a missão dos amigos é de partilhar ideias construtivas e não esquecendo aí a afetividade, porque é isso que une os bons amigos, boas pessoas, os bons companheiros. O melhor de tudo isto é pensar uma maneira mais fácil que te faça crescer ou um método específico que te sirva de ajuda quando tiveres planos de vida. Deste modo, a comparação deve ser como um ponto de referência onde podemos voltar e rever o que leva as pessoas a ter as suas preferências favoritas. Nós sabemos que a comparação abrange muito a parte negativa, mas é bem verdade que para ser negativa é preciso nós pensarmos em uma maneira errada. Por isso, pense numa razão suficiente para o seu progresso e fará com que tu penses positivamente dos seus fatos, como e o que leva as pessoas a terem o que desejas. Comece também por partilhar ideias com seus amigos. Quanto mais partilhar ideias com seus amigos, mais vais evitar compará-las. Geralmente as pessoas não se preocupam em consequências, comparam por necessidades, uns até competem a nível de superioridade, mas esquecemos que isso não leva ao lado nenhum, não chegamos a nenhum consenso. Resumindo e concluindo, quando se trata da privacidade dos seus amigos, das nossas amizades, não devemos levar a comparação como a nossa primeira prioridade, pois assim só fará com que tenhamos um desejo negativo. E os nossos nervos podem tomar controle da nossa autoestima. Por isso, lembre-se, cada um tem os seus objetivos, cada um tem a sua realidade diferente. Podes até estar aí junto com seus amigos, mas não esqueça, cada um tem a sua visão. Por isso, evite comparar a vida dos seus amigos com a sua. Se gostou do vídeo, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike. Deixa também seu comentário aqui do vídeo. O que achaste desse tema? Subscreva-se no canal, ative o sino para não deixar de acompanhar e receber sempre as notificações.